Correio Debate de volta. Cada vez mais vemos crianças sendo diagnosticadas com doenças que até um tempo atrás eram consideradas doenças de adulto. Ansiedade e depressão, diabetes e, segundo os especialistas, a pandemia potencializou esse tipo de diagnóstico. Mas promover hábitos saudáveis na infância pode ajudar a manter o bem-estar da saúde física e mental, também além de garantir a qualidade de vida na fase adulta e na terceira idade. É o que a gente confere agora nessa reportagem especial de Simon Cavalcante. Se deixar, Danilo passa o dia inteirinho assim, grudado com a bola. É que ela tem a ver com um sonho. Jogador de futebol. Agora imagine tirar dele a convivência com os amigos, o futebol com a turminha e até a escola. É claro que estamos falando da pandemia e do isolamento social que veio com ela no começo. Um período que parecia passageiro e que durou uma verdadeira eternidade. Entediado, porque não podia sair com os amigos. Foi meio chato ficar em casa. A mãe, Valdenira, ficava preocupada com o bem-estar do filho, que até engordou durante a quarentena. Se era para lanchar, era sentadinho ali de frente à tela, era a hora do lanchinho. Aí terminava a tela, aí sentava na mesa para almoçar. Aí tinha o lanche da tarde, aí tinha a janta, aí ficava um pouquinho até mais tarde, tinha o lanchinho. Ele engordou um pouquinho. Em meados de junho desse ano, quando nem existia mais isolamento, vieram as consequências da pandemia para a saúde mental de Danilo. Na hora de dormir, ele dizia, eu tô com medo, conta uma historinha pra mim. A gente não conseguia identificar que medo era esse. Medo de quê? Ele fazia, não sei. Quando você fechava o olho, você ficava pensando em coisas ruins. Aí eu fechava o olho e não conseguia mais parar de pensar nisso. Medo de morrer. Crise de ansiedade. E você sabia o que era isso? O que pareceu incomum, na verdade, se repetiu em muitos lares. Às vezes eu nem dormia pensando o que ia acontecer. Se tinha agonia, sabe? Eu queria que aquilo tudo acabasse logo. Foi muito ruim, porque minha mãe trabalha de enfermeira. Então ela trabalha com essas coisas, com Covid, com outros casos. Ela chegou a ficar trancada 6 meses. Eu só via ela, não podia dar abraço. Pra mim, os dias eram muito repetitivos, eu sempre fazia a mesma coisa. Eu não aguentava mais ficar olhando pra cara do celular. Só ficava lá vendo a professora explicando as coisas. Eu moro com meus 2 avós, aí eu fiquei muito preocupada com eles, que eles são idosos. Aí, sabe, ficou uma sensação no peito de medo de eu perder eles. Ficava com um aflito no coração, se eles estavam bem, minha avó, minha bisa, meu avô, porque eles também, né, são do grupo de risco. Minha avó, ela é do grupo de risco. E assim, ela pegou o coronavírus. Aí ficou um negócio de ter que ficar com máscara dentro de casa, aí já piora a situação. Assistiu muito filme? Demais. Demais. Acho que metade dos filmes que eu assisti foi só na pandemia. Se hoje eles levam na brincadeira, no passado recente foi motivo de lágrimas e da necessidade de ajuda profissional. Eu precisei ir para psicóloga. No começo de 2021, por aí, em fevereiro, março, eu fui para psicóloga. Aí no meio do ano, já 2021, eu já estava curada. Só que eu ia lá porque era muito legal mesmo lá. A Organização Mundial da Saúde estima que 1 bilhão de pessoas no mundo sofram com algum transtorno mental, como depressão, ansiedade e síndrome do pânico. Doenças que sempre foram associadas aos adultos, mas que se tornaram comuns também entre os mais novos. Para se ter uma ideia, a OMS afirma ainda que 1 a cada 6 crianças e adolescentes no planeta é afetada por algum transtorno mental. E a pandemia só agravou esse novo panorama. Crises de ansiedade, né? Síndrome do pânico, quando a criança começa a ter medo de tudo, medo de se separar da mãe, medo de deixar a mãe, medo de ficar só na escola, medo da mãe não voltar para pegar na escola, medo de dormir.
não é? E as crises de ansiedade, né? Palpitação, sufocamento, aquela angústia, como se alguma coisa ruim fosse acontecer. Eu tenho uma paciente que ela dizia, eu tenho medo, quando eu vou chegando na escola, eu fico dizendo para mim, tia, não vai acontecer nada, não vai acontecer nada, não vai acontecer nada. Na cabeça dela, ou ela podia morrer na escola, ou o pai podia morrer no caminho do trabalho. Diminuiu muito o sair das crianças, o brincar das crianças na rua, as crianças brincam mais em casa, as crianças são mais a versão tecnológica, mais computador, mais brinquedos tecnológicos. Isso já é um adendo que trouxe algumas alterações na saúde mental da criança. Com a pandemia, o que aconteceu? Só bombou, só agravou, só estourou. Não por acaso, o retorno às escolas foi bem comemorado. Eu fiquei muito, mas muito alegre que eu saí correndo pela casa inteira. Saltitando, pulando, sorrindo, dançando. Quando eu cheguei, todo mundo ficou olhando assim, sem entender nada. Aí eu disse, cheguei. Aí pronto, todo mundo gritou, começou a fazer as coisas. E aí brincou muito nesse dia? Foi. Tirou o atraso. Demais. O socioemocional era o que a gente ia ter foco nesses primeiros dias de aula. 15 dias, a gente focou bastante nesse aspecto. Era acolher a criança, olhar, perceber se ela estava naquele momento chorando, se estava bem. Então, as dinâmicas que a gente preparou de grupo, as atividades que a gente preparou, era tudo voltado para essa parte emocional. Brincar com bonecas, o brincar de bola, o brincar de casas, isso é salutar. E cabe a nós, responsáveis, estimular a criança também nessa modalidade de brincadeira, o esporte coletivo. Foi assim que Danilo venceu a ansiedade e os medos. Ele faz futebol, que é uma atividade física que ele gosta muito. E eu acho que, assim, a volta às aulas, o convívio com os colegas, isso ajudou muito. Como é que você se sente hoje? Feliz, alegre. E de que valem momentos difíceis sem aprendizados? É uma coisa da cabeça que, tipo assim, que mesmo você tente, vai ficar ali na sua cabeça e você não consegue tirar ela. Aí o povo fica dizendo, é frescura, isso passa. Mas, tipo assim, querendo ou não, tem que ser tratado, porque vai ficar para sempre se a pessoa não tratar. Pode até melhorar, mas uma hora você vai se lembrar, porque tá preso na sua cabeça. Não achar que é mimimi, não achar porque é coisas de criança que vai passar. Eu sempre digo, é melhor tratar o mimimi, tratar a questão mental como mimimi, do que ignorar o mimimi e ser um transtorno mental. Maturidade para entender o que se passa com a saúde foi o que a filha de Juliana, a Yasmin, hoje com 16 anos, também precisou ter desde pequena. No caso dela, o problema estava no pâncreas, que deixou de produzir insulina. Era diabetes tipo 1. Imagine a surpresa da mãe ao receber o diagnóstico quando a menina tinha apenas 2 anos. Pra gente, o impacto é negativo demais, porque o chão, eu digo sempre que o chão desaba. O chão desaba para nós pais. Com 2 aninhos, abri um diagnóstico de diabetes, né? No momento, acredito que acontece com todos os pais, nós somos leigos no assunto, né? Então, nós já pensamos o quê? Meu Deus, e agora? Meu filho ou minha filha com diabetes, né? Como é que a gente vai lidar sobre isso? O diabetes tipo 1 é uma das doenças crônicas mais comuns entre o público infanto-juvenil e afeta quase 9 mil crianças e adolescentes por ano no Brasil, segundo a Federação Internacional de Diabetes. Ela é uma doença autoimune de causa ainda desconhecida. Já o tipo 2 pode ter fatores hereditários e ser desencadeado por hábitos do dia a dia, como má alimentação e sedentarismo. O tipo 1 tem predominância entre 5% e 10% dos casos de diabetes. Já o 2, 90%. Para esse último, a obesidade está entre os fatores de risco. O excesso de peso também traz outros graves problemas, como a hipertensão arterial. E é nesse universo de doenças que crianças e adolescentes entram cada vez mais cedo. A programação metabólica que a gente tem das nossas crianças hoje, em termos de atividade física, em termos de alimentação, em termos de quantidade de estresse a que elas são submetidas, em termos de relação social, esse conjunto de fatores é que tem levado a uma programação metabólica inadequada, e essa programação metabólica inadequada
é que tem levado, no fim de tudo, ao aparecimento dessas doenças. Então a gente vai encontrar, por exemplo, crianças obesas com problemas osteoarticulares, com hipertensão, com AVC, muito provavelmente na adolescência ou na primeira fase da vida adulta, infarto agudo do miocárdio. Então a gente está encontrando crianças com infiltração gordurosa do fígado, que não era para ser encontrado nessa faixa etária, complicações renais, o aparecimento do diabetes com todas as suas complicações. A Sociedade Brasileira de Pediatria estima que a hipertensão no público infanto-juvenil varia entre 3% e 15%. Já o dado mais recente do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional do Ministério da Saúde, referente a 2019, apontou que 16,3% das crianças entre 5 e 10 anos tinham sobrepeso, 9,3% obesidade e 5,2% obesidade grave. Entre os adolescentes, 18% tinham sobrepeso, 9,5% obesidade e 3,9% obesidade grave. Números preocupantes que podem ser revertidos com mudanças de hábitos, mudanças que começam em casa e não exatamente por parte dos pequeninos. Que a gente volte a deixar a criança ser criança. O que é deixar a criança ser criança? Primeiro ponto, um ambiente familiar agradável. Não estamos falando de famílias unidas ou não, estamos falando de ambiente familiar agradável. Você tem família de pais separados, cujos ambientes são extremamente agradáveis para a criança. Então, o fator ambiental é extremamente importante. O segundo é o fator nutricional. O aleitamento materno ainda é o melhor programador metabólico das crianças. O terceiro ponto é quando você vai introduzir alimentos para essa criança, que introduz alimentos naturais, que a gente evite os alimentos artificiais, que a gente evite os alimentos multiprocessados, né, para essas crianças. Terceiro ponto importante é que essas crianças tenham atividade física lúdica, que elas possam correr, pular, brincar, que elas saiam de dentro dos seus apartamentos, que é onde vive a maioria das crianças, aonde, no fim de tudo, ela acaba ficando encarcerada. Quer dizer, você tem uma criança que sai pouco, que tem um ambiente pequeno de exploração e que não tem uma vida social com seus amigos, né, também adequada. Então, que a gente procure fazer as nossas crianças interagirem com outras crianças, que a gente ocupe os espaços que ainda podem ser ocupados e que a gente redescubra a beleza de ser criança. Final do Correio Debate desta quarta, você fica